O som das taças brindando no salão de festas da empresa parecia ensurdecedor para Railson. Do mezanino da área VIP, suas mãos apertavam o guarda-corpo de vidro com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Lá embaixo, no centro da pista iluminada, a funcionária que ele tratava como invisível há 2 anos não estava servindo café ou segurando pranchetas. Arabella girava nos braços de Felipe, seu sócio, rindo com uma leveza que fazia seu vestido esmeralda rodopiar. Quando Felipe sussurrou algo no ouvido dela e tocou sua cintura com intimidade, o ar faltou nos pulmões do CEO. O sangue ferveu, a visão turvou, e naquele segundo congelante, Railson sentiu o gosto amargo e violento de um ciúme que ele nem sabia ser capaz de sentir. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que não poderia ficar ali parado vendo-a ser de outro. Se esse olhar de ciúme inesperado e a transformação de Arabella já prenderam sua atenção, deixe seu gostei para eu saber. Inscreva-se no Histórias que Prendem Você para acompanhar como esse CEO frio vai lidar com o medo de perdê-la. E deixe seu nome nos comentários. Ele pode ser o protagonista da nossa próxima história. Arabella entrou na Holden Tech aos 20 anos através de um competitivo programa de jovens talentos focado em eficiência administrativa, onde superou candidatos de elite graças à sua organização impecável. Há 2 anos, ela se tornou a sombra indispensável de Railson, suportando sua frieza e as humilhações de Bianca unicamente porque o salário e o plano de saúde pagam o tratamento cardíaco vital de Dona Marta. Neste momento, ela carrega uma bolsa de couro sintético desgastada, onde guarda os remédios da mãe e o tablet da empresa que nunca desliga, sentindo o peso da exaustão física contrastar com sua postura ereta e digna antes da reunião decisiva. O ar-condicionado da sala de reuniões principal da Holden Tech zumbia em uma frequência baixa e constante, mantendo o ambiente em uma temperatura gélida que parecia emanar diretamente de Railson. Sentado à cabeceira da longa mesa de vidro negro, o CEO de 33 anos não levantou os olhos do tablet quando a porta se abriu silenciosamente. Arabella entrou, sentindo o peso familiar daquela sala. Aos 22 anos, ela aprendera a se mover como uma sombra naquele escritório. Eficiente, rápida e preferencialmente muda. Em seus braços equilibrava uma pilha de pastas físicas, uma exigência arcaica de um dos investidores mais velhos, e a garrafa térmica cromada com o café especial de Railson. Sua bolsa de couro sintético com a alça descascada pelo uso diário estava discretamente pendurada em seu ombro, pesando com os frascos de remédio para o coração que ela comprara na hora do almoço para sua mãe. Aquele peso físico era o lembrete constante do porquê ela suportava aquele lugar. O relatório de projeção trimestral, senhor, disse Arabella, colocando o documento suavemente ao lado da mão de Railson. Ele não agradeceu. Apenas fez um gesto vago com a mão esquerda, indicando que ela deveria servir o café. Você demorou 3 minutos a mais do que o habitual, Arabella, comentou ele, com a voz grave e sem inflexão. Espero que essa lentidão não se reflita na organização do evento de amanhã. O elevador de serviço estava travado, senhor. Tive que subir pelas escadas, respondeu ela, mantendo a voz neutra, enquanto servia o líquido escuro na xícara de porcelana. Ela não mencionou que subiu 8 andares carregando o material pesado, nem que estava sem fôlego. Reclamar não pagava as contas do hospital. Ao lado de Railson, Bianca soltou um suspiro audível, recostando-se na cadeira de couro giratória. A diretora de marketing, com seus cabelos platinados impecáveis e um vestido de grife que custava 3 salários de Arabella, olhou para a assistente com um sorriso que não chegava aos olhos. Railson, querido, talvez a demora seja culpa. Bianca gesticulou vagamente para a roupa de Arabella, dessa falta de praticidade. Sinceramente, olhe para isso. Arabella usava uma calça de alfaiataria cinza, que era um número maior do que devia, e uma blusa de botão fechada até o pescoço, sem nenhum corte moderno. Eram roupas limpas, dignas, mas que gritavam sobrevivência em vez de sucesso. O que tem a minha roupa, senhora Bianca? Arabella perguntou, ousando erguer o queixo. Tem que ela destoa, querida. Destoa de tudo o que a Holden Tech representa. Bianca riu, um som frio e metálico. O que me leva ao ponto principal.
A festa de gala de amanhã. Railson, não podemos ter Arabella circulando pelo salão principal, servindo os convidados ou orientando os investidores. Arabella sentiu o estômago contrair. Ela trabalhara naquela organização por 2 meses. Negociara com o buffet, escolherá a decoração, resolverá crises com a banda. Era o seu trabalho ali. Ela conhece o cronograma melhor do que ninguém, disse Railson, finalmente tomando um gole do café. Por um segundo, Arabella achou que ele a defenderia. Exatamente, retrucou Bianca, inclinando-se sobre a mesa e pousando a mão sobre o braço de Railson. Ela é ótima com cronogramas, nos bastidores. Mas visualmente, Railson, teremos a imprensa, teremos os acionistas majoritários. Você quer que a primeira impressão deles ao pedir uma informação seja isso? Uma menina que parece ter saído de uma repartição pública dos anos 90? Railson pousou a xícara. Seus olhos escuros, analíticos e frios, finalmente se fixaram em Arabella. Ele não a viu como uma mulher. Não viu o cansaço em seus olhos cor-de-mel, nem a dignidade com que ela segurava a bandeja. Ele viu um ativo da empresa. E naquele momento, um ativo com a embalagem errada. Bianca tem razão, disse ele, voltando a atenção para o tablet. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arabella sentiu o sangue subir às faces, não de vergonha, mas de uma raiva contida e pulsante. Senhor? Ela questionou, a voz firme. Você ficará na coordenação logística, Arabella. Na sala de apoio e na cozinha, garantindo que o buffet não atrase. Não quero você no salão principal interagindo com os convidados. Sua presença lá fora seria uma distração negativa para a imagem que queremos projetar. Distração negativa. As palavras bateram nela com a força de um tapa físico. Bianca sorriu vitoriosa, alisando o próprio vestido. Viu? É para o bem da empresa. Você não se sentiria confortável no meio de tanta gente elegante, de qualquer forma. Estamos te fazendo um favor. Arabella apertou a borda da bandeja com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ela pensou em jogar a bandeja na mesa de vidro. Pensou em dizer a Railson que ele era um robô arrogante e a Bianca que elegância não se comprava com o cartão corporativo. Mas então a imagem de Dona Marta veio à sua mente. O exame marcado para a próxima semana. Os remédios na bolsa. Ela engoliu o orgulho, não como uma derrota, mas como uma estratégia de guerra. Entendido, senhor, disse Arabella. A logística será impecável, mesmo que eu seja invisível. Railson nem sequer acenou. Ele já estava falando sobre margens de lucro com Bianca. Arabella virou as costas e saiu da sala. Caminhou pelo corredor acarpetado, mantendo a postura ereta. Só permitiu que seus ombros relaxassem quando dobrou a esquina para o corredor dos elevadores, longe dos olhares da diretoria. Ei, cuidado aí! Ela quase colidiu com um homem que saía de uma das salas laterais. Mãos firmes a seguraram pelos ombros antes que ela perdesse o equilíbrio. Arabella levantou os olhos e encontrou um par de olhos azuis divertidos e um sorriso caloroso que era o oposto polar de Railson. Senhor Felipe, ela disse surpresa. O sócio de Railson vivia em Londres e raramente aparecia no escritório sede. A própria menina do café, ou devo dizer, a verdadeira CEO dessa empresa. Felipe soltou-a gentilmente, observando-a com atenção. O sorriso dele mingou ao notar a tensão na mandíbula dela. Ei, o que houve? Railson está mordendo hoje? O Sr. Railson está sendo o Sr. Railson. Arabella ajeitou a bolsa no ombro, tentando disfarçar a tremedeira nas mãos. Apenas ajustando os detalhes para a festa de amanhã. Ah, a famosa festa! Felipe animou-se. Finalmente vou ver você sem esse uniforme de batalha, aproveitando a noite. Guarde uma dança para mim, Arabella. É o mínimo depois de você ter salvado aquele contrato com os franceses mês passado. Eu soube que foi você quem traduziu e corrigiu as cláusulas, não a Bianca. Arabella desviou o olhar, fixando-o no padrão do carpete. Eu não vou dançar, Sr. Felipe. Ficarei nos bastidores. Na cozinha, na verdade. Como é? O tom de Felipe mudou, ficando sério. Por que diabos a organizadora do evento ficaria na cozinha? Ordens superiores. Aparentemente minha imagem testou a do padrão de elegância exigido para o salão principal. Felipe soltou uma risada curta, incrédula. Deixe-me adivinhar. Palavras da Bianca, ratificadas pelo gênio cego do meu sócio? Arabella não respondeu.
o que foi resposta suficiente. Felipe balançou a cabeça, passando a mão pelo cabelo loiro escuro. Ele olhou para Arabella de uma forma que a fez querer se esconder e, ao mesmo tempo, ser vista. Ele parecia enxergar através das roupas largas e da postura defensiva. Eles são idiotas, Arabella. Os dois. Mas principalmente o Railson. Ele olha para números o dia todo e esqueceu como olhar para pessoas. Não importa, senhor. Eu preciso desse emprego. Se a cozinha é o meu lugar, é lá que estarei. Não, disse Felipe, com uma determinação repentina. Amanhã a Holden Tech paga a conta, certo? É um evento corporativo patrocinado? Sim, orçamento ilimitado para impressão de marca. Ela recitou automaticamente. Ótimo. Então considere isso uma ordem direta do sócio proprietário. Você não vai para a cozinha. Você vai ser a convidada de honra. Sr. Felipe, eu não tenho roupa. Eu não tenho ânimo para bater de frente com eles. O ânimo você deixa comigo. E a roupa? Ele tirou um cartão preto do bolso do paletó e o colocou na mão dela, sobre a bandeja vazia. Minha irmã tem um ateliê. Diga que eu mandei você. Escolha o que quiser. Considere um bônus de produtividade atrasado. Eu não posso aceitar. Arabella tentou devolver. Arabella, Felipe segurou a mão dela, fechando os dedos dela sobre o cartão. Railson disse que você destoa? Então vamos mostrar a ele o quanto ele está certo. Você vai destoar, sim. Vai brilhar tanto que vai ofuscar aquela sala inteira. Faça isso por você. O elevador chegou com um ding suave. Felipe piscou para ela e entrou na cabine, deixando-a sozinha no corredor, com o cartão queimando em sua mão e uma semente perigosa de esperança plantada no peito. 2 horas depois, Arabella girava a chave na fechadura de uma porta de madeira simples em um bairro afastado da zona nobre. O cheiro de chá de camomila e a televisão ligada em um programa de variedades a receberam. Bella, é você, filha? A voz veio do pequeno quarto ao final do corredor. Sou eu, mãe. Arabella largou a bolsa pesada no sofá e foi direto para o quarto. Dona Marta estava sentada na cama, com vários travesseiros nas costas, tricotando uma manta azul. O rosto da senhora de 60 anos estava pálido e a respiração tinha aquele chiado leve que sempre fazia o coração de Arabella apertar. Mas o sorriso era o mesmo refúgio de sempre. Como foi o dia na torre de vidro? Perguntou Dona Marta, estendendo a mão enrugada para a filha. Arabella sentou-se na beira da cama e segurou a mão da mãe. O calor daquele toque desfez a armadura que ela mantivera erguida o dia todo. Ela deitou a cabeça no ombro da mãe e soltou um suspiro longo. Foi difícil. Eles me proibiram de ir à festa amanhã, mãe. Disseram que eu deveria ficar escondida na cozinha porque minha roupa é feia e eu envergonharia a empresa. Dona Marta parou de tricotar. Sua mão foi para os cabelos castanhos de Arabella, acariciando-os. Aquele homem de gelo disse isso? Ele e a bruxa da Bianca. Eles agem como se eu fosse mobília velha. Eles são cegos, minha filha. Você é linda. Você tem a força de 10 mulheres. Olha tudo o que você faz por mim, por essa casa. Dona Marta tossiu levemente e Arabella prontamente lhe alcançou um copo d'água. Depois de beber, Dona Marta olhou nos olhos da filha com uma seriedade intensa. Você vai aceitar isso, Arabella? Vai se esconder como um ratinho porque eles mandaram? Arabella tirou o cartão preto do bolso da calça. Olhou para o nome elegante gravado nele. O sócio dele, o Sr. Felipe. Ele me deu isso. Disse para eu ir e provar que eles estão errados. Mas eu tenho medo, mãe. Medo de ser demitida, medo de parecer ridícula tentando ser quem não sou. Quem você não é? Dona Marta riu fraco. Minha filha, você é uma rainha disfarçada de plebeia para sobreviver. Talvez esteja na hora de tirar o disfarce por uma noite. Não por eles, não pelo tal Felipe, e certamente não pelo homem de gelo, mas por você, para lembrar a si mesma que você existe e ocupa espaço no mundo. Arabella olhou para o cartão, depois para o rosto cansado, mas encorajador de sua mãe. Lembrou-se da frieza no olhar de Railson, uma distração negativa. Uma chama acendeu dentro dela. Não era raiva, era dignidade. A senhora tem razão. Arabella levantou-se, a postura mudando, os ombros indo para trás. Eu vou naquela festa, e eu não vou servir café. Dona Marta sorriu, orgulhosa. É assim que se fala. Agora me ajude a levantar. Quero ver que vestido vamos escolher nesse tal ateliê.
Se for para destoar minha filha, que seja para parar o trânsito. Arabella sorriu pela primeira vez no dia. Railson queria que ela fosse invisível, mas amanhã ela garantiria que ele não conseguisse olhar para mais ninguém. O ateliê indicado por Felipe ficava em uma rua discreta dos jardins, onde as vitrines não tinham preços, e a entrada exigia a hora marcada. Arabella sentiu-se uma intrusa ao atravessar a porta de vidro, apertando a alça desgastada de sua bolsa contra o corpo. No entanto, a recepção foi diferente do que esperava. Não houve olhares de cima a baixo como os de Bianca. Houve apenas a eficiência de uma equipe que sabia exatamente quem a enviara. Senhorita Arabella? O senhor. Felipe ligou, disse uma mulher elegante com uma fita métrica no pescoço. Temos pouco tempo, mas faremos um milagre. As horas seguintes foram um borrão de tecidos, pincéis e sprays. Arabella, acostumada a ser a pessoa que cuidava de tudo e de todos, viu-se, pela primeira vez em anos, sendo cuidada. Quando finalmente a viraram para o espelho de corpo inteiro, o ar prendeu em sua garganta. A mulher que a encarava de volta não era a menina do café. Não era a sombra invisível que corria pelas escadas de emergência. Ela usava um vestido longo de seda pura, em um tom profundo de verde esmeralda. O tecido deslizava sobre seu corpo como água, abraçando curvas que suas roupas largas faziam questão de esconder. O decote era discreto na frente, elegante, mas as costas eram nuas, revelando uma pele dourada e macia que jamais via a luz do sol do escritório. Seus cabelos castanhos, sempre presos em um coque severo e prático, caíam agora em ondas brilhantes e volumosas sobre os ombros. A maquiagem era leve, destacando apenas o dourado de sua pele e, principalmente, seus olhos cor de mel, que pareciam acesos, vibrantes. Você tem uma beleza clássica, querida, comentou a estilista, ajustando uma última mecha. É um crime escondê-la. Arabella tocou o próprio reflexo. Ela viu a mãe ali, viu a dignidade de Dona Marta. Endireitou a coluna. Aquela imagem não era uma fantasia, era quem ela realmente era por baixo do peso das contas e do medo. Obrigada, sussurrou Arabella. Estou pronta. No salão cristal do Hotel Grand Palace, a atmosfera era de pura opulência. Lustres gigantescos pendiam do teto como cascatas de diamantes, iluminando a elite corporativa da cidade. Garçons com bandejas de prata deslizavam entre homens de smoking e mulheres em vestidos de alta costura. Railson estava parado perto de uma das colunas de mármore, segurando uma taça de água com gás que ele mal tocara. Seus olhos escuros varriam o salão, não admirando a beleza da festa, mas procurando falhas. O buffet de canapés frios está 5 minutos atrasado na reposição do lado norte, murmurou ele para si mesmo, checando o relógio de pulso. Bianca, colada ao seu lado como um adorno caro, riu. Ela usava um vestido vermelho sangue, justo e decotado, desenhado para chamar atenção. Relaxe, Railson. Ninguém está cronometrando os canapés. A festa é um sucesso. Todos estão comentando sobre a fusão com os investidores alemães. Eficiência é o que garante o sucesso, Bianca. Detalhes importam. Falando em detalhes, Bianca olhou em volta com um sorriso maldoso. Onde está nossa querida coordenadora logística? Espero que Arabella não tenha queimado os salgadinhos na cozinha. Seria trágico se o cheiro de óleo chegasse aqui. Railson franziu a testa. Ele não pensara em Arabella desde a reunião do dia anterior. Para ele, ela era uma engrenagem. Se não estava fazendo barulho, é porque estava funcionando onde deveria estar. Ela sabe o lugar dela, respondeu ele friamente. Instruí a segurança para manter a equipe de apoio nos bastidores. Nesse momento, a iluminação do salão mudou suavemente. O pianista que tocava uma melodia de fundo encerrou a música e um burburinho começou perto da grande escadaria principal que dava acesso ao salão. Railson, sempre alerta de alterações no ambiente, virou-se. O que está acontecendo? O Felipe chegou? Ele deveria ter feito o discurso de abertura há 10 minutos. Provavelmente estava bebendo em algum bar, desdenhou Bianca, virando-se também. Mas não foi Felipe quem fez o salão silenciar. No topo da escadaria, Felipe estava parado, impecável em um smoking azul noite. Ele sorria, mas seu sorriso era direcionado à mulher cujo braço estava entrelaçado ao dele. Railson apertou os olhos.
A luz dos lustres refletia no tecido verde esmeralda do vestido da mulher, criando uma aura quase magnética ao redor dela. Ela tinha uma postura régia, o queixo levemente erguido, descendo os degraus com uma graça natural, sem olhar para os pés. "Quem é aquela?" perguntou um dos investidores sêniores, parando ao lado de Railson. "Alguma atriz que contratamos para a campanha nova?" Railson não respondeu. Seu cérebro analítico estava falhando, tentando processar os dados visuais que recebia. Ele reconhecia aquele rosto, reconhecia a curva daquele maxilar, mas o contexto estava errado. Aquela mulher exalava poder, sensualidade e mistério. Nada disso combinava com a funcionária que trazia seu café morno. Era impossível. Mas então, ela chegou ao final da escada e seus olhos varreram o salão. Por um breve segundo, o olhar cor-de-mel dela cruzou com o dele. Não houve a submissão habitual. Não houve o desvio de olhar tímido. Houve um reconhecimento calmo, quase desafiador. O aperto no peito de Railson foi instantâneo, uma pontada física de choque. Arabella. O nome saiu de seus lábios num sussurro incrédulo. Bianca engasgou com o champanhe. "O quê? Não pode ser. Onde ela conseguiu aquele vestido? É um Loriant original. Custa mais do que o salário anual dela." Felipe conduziu Arabella pelo corredor que se abriu naturalmente entre os convidados. Os murmúrios acompanhavam cada passo deles. "Linda. Quem é?" "Deslumbrante." Railson sentiu um desconforto crescer em sua nuca. Aqueles olhares, homens, sócios, concorrentes, todos estavam olhando para ela, olhando para a sua assistente, a mulher que ele escondera na cozinha. Felipe parou diante deles com um sorriso triunfante. "Boa noite, sócios", disse Felipe, a voz carregada de diversão. "Desculpem o atraso. Tive que garantir que a convidada de honra tivesse a entrada que merecia." Arabella soltou o braço de Felipe suavemente e parou de frente para Railson. O perfume dela, algo suave, floral e caro, chegou até ele, substituindo o cheiro asséptico de escritório que ele associava a ela. "Sr. Railson, Sra. Bianca", cumprimentou Arabella. Sua voz era a mesma, mas a entonação era nova. Havia uma segurança de aço ali. Bianca estava lívida, o rosto vermelho contrastando com o vestido. "O que significa isso?" sibilou a diretora. Railson deu ordens explícitas. "Sala de apoio, cozinha. Você está violando o protocolo de vestimenta e de função." "Na verdade", interrompeu Felipe, passando o braço protetoramente pelas costas de Arabella, tocando sua pele nua. Os olhos de Railson focaram imediatamente naquele toque. A mão de Felipe na pele dourada das costas dela. Um músculo em sua mandíbula saltou. Na verdade, continuou Felipe, eu a convidei. Como sócio proprietário com 50% das ações, creio que tenho direito a trazer uma acompanhante. E Arabella não está trabalhando hoje. Ela é minha convidada." Railson finalmente recuperou a fala, embora sua voz soasse mais rouca do que o normal. "Você deveria estar monitorando o buffet, Arabella." Arabella sustentou o olhar dele. O coração dela batia forte, mas ela lembrou das palavras de Dona Marta. Rainha disfarçada. "O cronograma está com a equipe terceirizada, Sr. Railson. Tudo está correndo perfeitamente, conforme planejei. Minha ausência operacional não afetará a eficiência da noite." Era a resposta perfeita. A resposta de alguém que conhecia o chefe melhor do que ninguém. Ela usou a linguagem dele. Eficiência, planejamento, para desarmá-lo. Railson ficou mudo. Ele olhou para o vestido, para o cabelo solto, para a boca dela que estava pintada em um tom nude elegante. Ele estava acostumado a olhar através dela. Agora era impossível não olhar para ela. "Vamos, Arabella", disse Felipe, ignorando o clima pesado. "Preciso apresentá-la ao CEO da Global. Ele estava reclamando da tradução dos contratos, e eu disse que a responsável pela genialidade estava aqui." Felipe guiou-a para longe, deixando Railson parado ali, segurando sua taça de água com força excessiva. "Ridícula", soltou Bianca, tentando recuperar o controle da situação. "Ela parece uma criança brincando de se vestir com as roupas da mãe. Amanhã vou adverti-la formalmente por insubordinação." Railson não ouviu uma palavra do que Bianca disse. Seus olhos estavam fixos nas costas de Arabella, na forma como o tecido verde se movia a cada passo, e na mão de Felipe que permanecia, irritantemente, pousada na cintura dela.
Pela primeira vez em 2 anos, Railson não estava pensando em números. Ele estava pensando em quem diabos havia autorizado Felipe a tocar nela daquele jeito. E pior ainda, por que ver aquilo o fazia querer quebrar a taça que segurava? A festa continuava ao redor, mas para o CEO da Holden Tech, o eixo do mundo havia acabado de inclinar perigosamente. A sombra tinha virado luz, e ele estava, pela primeira vez, ofuscado. A noite avançava no Salão Cristal, e a dinâmica do poder havia mudado sutilmente, embora poucos além de Railson tivessem percebido. O CEO da Holden Tech, acostumado a ser o sol em torno do qual todos os planetas corporativos orbitavam, encontrava-se em uma posição inédita, a de espectador. Do seu posto estratégico próximo ao bar de gelo, ele observava. Arabella não estava apenas sobrevivendo à festa, como Bianca predissera com desdém. Ela estava florescendo. Railson a viu conversando com o Sr. Dubois, o investidor francês que era notoriamente difícil de agradar. Arabella gesticulava suavemente, rindo de algo que o homem dizia. Ela fala francês? Railson murmurou, a pergunta saindo antes que pudesse contê-la. Bianca, que já estava em sua 3ª taça de champanhe, e visivelmente irritada com a falta de atenção do chefe, bufou. Provavelmente decorou algumas frases básicas, Railson. Sim, não, obrigada. Não se deixe enganar. É apenas uma fachada. Mas Railson sabia ler pessoas, mesmo que preferisse ler planilhas. O Sr. Dubois não ria por educação. Ele estava encantado. Railson viu quando o investidor chamou o garçom e fez questão de pegar uma taça de água para Arabella, tratando-a com uma galanteria que jamais dispensara a ninguém da diretoria. Então, Felipe se aproximou deles novamente. O sócio colocou a mão levemente no ombro de Arabella, inclinando-se para sussurrar algo que a fez sorrir. Um sorriso genuíno, aberto, que iluminou os olhos cor de mel dela. Railson sentiu o maxilar travar. O copo de cristal em sua mão correu o risco real de estilhaçar. Aquela intimidade, aquela facilidade com que Felipe a tocava, como se ela fosse preciosa, como se ela pertencesse àquele mundo tanto quanto eles. Aquilo incomodava Railson em um nível visceral. Não era apenas preocupação com a hierarquia corporativa, como ele tentava dizer a si mesmo. Era algo mais primitivo, algo territorial. A orquestra vai começar a tocar valsas agora, anunciou Bianca, puxando o braço de Railson. Vamos? Você me deve a primeira dança, como manda o protocolo. Railson não se moveu. Seus olhos estavam fixos no centro do salão. A orquestra, de fato, mudou o ritmo. As luzes baixaram, criando uma atmosfera dourada e intimista. Os casais começaram a deslizar para a pista de dança. Ele viu Felipe estender a mão para a Arabella. Viu a hesitação dela. Um breve momento em que a Arabella da Copa olhou em volta, insegura. Mas Felipe disse algo. Sorriu com aquele charme fácil dele e ela aceitou. Quando Felipe a puxou para os braços dele, encaixando a mão na curva da cintura dela coberta pela seda verde, Railson sentiu o ar faltar. Era a cena exata que ele vira do mezanino minutos antes. Mas agora, ao nível do chão, a realidade era ainda mais brutal. Arabella não era uma funcionária invisível. Ali, girando sob a luz dos lustres, ela era uma mulher deslumbrante. E estava nos braços de outro homem. Felipe a conduziu com destreza. Eles giravam em harmonia. Em um determinado momento, Felipe a trouxe mais para perto, o rosto roçando nos cabelos soltos dela, e sussurrou algo que a fez jogar a cabeça para trás em uma risada silenciosa. A mão dele desceu milímetros, firmando-se na posse daquele momento. Foi o gatilho. O sangue de Railson ferveu. A lógica fria que regia sua vida, ela é uma funcionária, isso não é apropriado, eu não me importo, evaporou instantaneamente, substituída por uma urgência avassaladora. Ele soltou o braço de Bianca sem nem olhar para ela. Railson, onde você vai? A voz dela saiu aguda, indignada. Resolver um problema de gestão, respondeu ele, a voz áspera. Ele caminhou em direção à pista de dança. Não correu, não fez escândalo, mas havia uma determinação em seus passos que fez os convidados abrirem caminho instintivamente. Ele era o CEO, afinal, o dono daquele império. E ele estava indo reivindicar o que, de repente, parecia ter sido negligenciado por tempo demais. No centro da pista,
Arabella estava tonta, mas feliz. Pela primeira vez sentia-se leve. Felipe era gentil, engraçado e a tratava com um respeito que ela quase esquecera que merecia. Você está indo muito bem, Cinderela, brincou Felipe, girando-a. Acho que o Railson está tendo um curto-circuito ali no canto. Ele não parou de olhar para cá um segundo. Ele deve estar calculando quantos minutos estou perdendo de produtividade, respondeu Arabella irônica. Ou talvez ele esteja percebendo o tamanho da idiotice que cometeu ao te esconder. Felipe piscou. Ops, cuidado. O iceberg está vindo em nossa direção. Antes que Arabella pudesse entender, a figura imponente de Railson materializou-se ao lado deles. Ele não tocou em Felipe, não gritou, apenas parou, invadindo o espaço pessoal do casal com sua presença magnética e tensa. Com licença. A voz de Railson cortou a música suave como uma lâmina. Arabella parou o passo, o coração disparando. Felipe também parou, mas manteve o sorriso, embora seus olhos estivessem alertas, desafiadores. Railson, cumprimentou Felipe. Veio se juntar à festa ou veio demitir alguém? Railson ignorou a provocação do sócio. Seus olhos estavam cravados em Arabella. De perto, ela era ainda mais impactante. Ele podia ver a textura suave da pele dela, sentir o perfume de baunilha que emanava de seu pescoço. Acredito que, como anfitrião, é meu dever dançar com todos os convidados de destaque, disse Railson, estendendo a mão para Arabella. O gesto era formal, mas havia uma intensidade em seu olhar que desmentia a polidez. Posso? Arabella olhou para a mão dele. Era uma mão grande, bem cuidada, a mesma mão que assinava seus contra-cheques e que apontava erros em seus relatórios. Mas agora estava aberta, convidativa, esperando. Ela olhou para Felipe, confusa. Felipe soltou a cintura dela, dando um passo atrás com uma reverência teatral. O chefe manda, disse Felipe, mas sussurrou para Arabella antes de se afastar totalmente. Cuidado com os pés. Ele pisa forte. Arabella voltou-se para Railson. O salão parecia ter parado. As pessoas observavam. Bianca, ao longe, parecia prestes a explodir. Senhor Railson, disse Arabella, a voz firme, embora suas pernas tremessem levemente. Eu não acho que seja apropriado. É apenas uma dança, Arabella. Interrompeu ele num tom mais baixo, quase íntimo. A menos que você prefira que continuemos essa conversa sobre apropriado aqui no meio da pista, com todos olhando. Não era uma ameaça, era um fato. Eles já eram o centro das atenções. Recusar seria criar uma cena maior. Ela suspirou, lembrando-se da promessa que fez a Dona Marta. Cabeça erguida. Uma dança, então, concordou ela. Arabella colocou sua mão na dele. O contato foi elétrico. A pele de Railson estava quente, seca e firme. Ele não hesitou. Puxou-a para perto, assumindo a posição que Felipe ocupava segundos antes. A mão direita de Railson pousou em sua cintura. Arabella prendeu a respiração. O toque dele era diferente do de Felipe. O de Felipe era amigável, leve. O de Railson era possessivo, pesado, como se ele estivesse marcando território. Ele a segurou com uma firmeza que a obrigou a olhar para cima, direto naqueles olhos escuros e indecifráveis. Eles começaram a se mover. Para surpresa de Arabella, Railson sabia dançar. Ele conduzia com a mesma precisão com que administrava a empresa, com controle absoluto. Você fala francês, disse ele, quebrando o silêncio tenso entre eles. Não era uma pergunta. Minha avó era professora de línguas, respondeu Arabella, mantendo o queixo erguido. Eu estudei sozinha à noite, enquanto cuidava da minha mãe. Eu não sabia disso. O senhor nunca perguntou. Na verdade, o senhor nunca perguntou nada além do status do café ou da agenda. Railson sentiu o golpe, mas não recuou. E esse vestido... Ele murmurou, os olhos descendo pelo decote discreto e voltando para o rosto dela. Felipe comprou para você? Havia uma pontada de amargura na voz dele que Arabella não conseguiu identificar. Foi um presente, ela corrigiu, defensiva. Um adiantamento de bônus, segundo ele, para que eu não destoasse e envergonhasse a sua empresa, senhor. Railson apertou um pouco mais a mão na cintura dela. A proximidade estava mexendo com ele. O calor do corpo dela irradiava através da seda fina. Ele estava acostumado com a Arabella de terninhos cinzas e coque apertado. Ter essa mulher deslumbrante em seus braços
sentindo a respiração dela acelerada contra o peito dele, estava desmantelando sua lógica. Você não está envergonhando a empresa, admitiu ele, a voz rouca. Longe disso, você está distraindo. Distraindo negativamente, como o senhor disse na reunião. Não. Railson parou um giro, mantendo-a muito perto, os rostos a centímetros de distância. A música parecia distante agora. Só existia o som da respiração dos dois. Apenas distraindo. É difícil olhar para qualquer outra coisa nesta sala. E eu não gosto de distrações, Arabella. Arabella sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O olhar dele não era de raiva. Era fome. Uma intensidade crua que ela nunca vira antes. Então talvez o senhor devesse olhar para outro lugar, desafiou ela, o coração batendo na garganta. A senhora Bianca está logo ali, vestida de vermelho, acenando desesperadamente. Railson nem piscou. Eu não estou interessado no vermelho. Estou interessado em saber por que você nunca me disse quem você era de verdade. Eu sou a mesma pessoa, Railson. Ela usou o nome dele sem o senhor pela primeira vez, num lapso de coragem. A mesma que trabalha 10 horas por dia, que organiza sua vida e que cuida da mãe doente. A única diferença é que hoje eu soltei o cabelo. Se isso é tudo o que basta para o senhor me ver como gente, então o problema não está em mim. Está na sua visão. A música terminou. O último acorde do violino pairou no ar. Eles ficaram parados na pose final da valsa, colados um ao outro. Railson sentia o pulso dela acelerado sob a ponta dos seus dedos nas costas nuas. A vontade de não soltá-la, de levá-la para longe de Felipe, de Bianca e de todos aqueles olhares curiosos, era avassaladora. Precisamos conversar, disse ele, baixo, quase um rosnado de frustração contida. Em particular, não temos nada para conversar que não possa ser dito no escritório na segunda-feira, retrucou ela, tentando se afastar. Mas Railson não soltou a mão dela. Não sobre trabalho. Sobre isso. Sobre o fato de que eu não consigo suportar a ideia de você voltar para os braços do Felipe quando essa música acabar. Arabella arregalou os olhos, chocada com a confissão direta. Antes que ela pudesse processar ou responder, Railson a guiou, não de volta para a mesa, mas em direção às portas de vidro abertas que davam para o terraço, longe da multidão e dos olhos curiosos. Ela foi. Não porque ele mandou, mas porque, pela primeira vez, o homem de gelo parecia estar derretendo e ela precisava entender o porquê. O silêncio do terraço era um contraste absoluto com o caos dourado do salão de baile. Lá fora, o vento noturno de São Paulo soprava frio, agitando a barra do vestido de seda de Arabella e desarrumando os cabelos impecáveis de Railson. A cidade se estendia abaixo deles como um tapete de luzes trêmulas. Mas nenhum dos dois olhava para a vista. Railson soltou a mão dela assim que as portas de vidro se fecharam, mas não se afastou. Ele permaneceu ali, bloqueando o caminho de volta, uma muralha de ombros largos e tensão contida. O que você acha que está fazendo, Arabella? A pergunta dele saiu baixa, mas carregada de uma energia estática. Arabella cruzou os braços, um gesto instintivo para se proteger do frio e do olhar penetrante dele. Eu estou respirando, Sr. Railson. Algo que estava difícil de fazer lá dentro com o senhor, me olhando como se eu tivesse cometido um crime. E talvez tenha, retrucou ele, dando um passo à frente. Um crime contra a hierarquia, contra o bom senso. Você chega aqui, vestida desse jeito, nos braços do meu sócio. Você tem ideia da mensagem que isso passa para os investidores? Arabella soltou uma risada curta, incrédula. A audácia dele a atingiu em cheio, dissolvendo o medo e deixando apenas a indignação. A mensagem, ela repetiu dando um passo na direção dele, desafiando a proximidade. A mensagem de que eu existo, de que eu não sou apenas um robô que serve café, porque foi isso que o Felipe fez, Railson. Ele me viu, ele me tratou como uma igual, enquanto o senhor me mandou para a cozinha. Railson travou o maxilar. A menção ao nome de Felipe, dita com tanta familiaridade, foi como ácido. O Felipe não enxerga iguais, Arabella. Ele enxerga conquistas. Ele é um playboy que passa 6 meses em Londres e volta para brincar com o que encontra pela frente. Eu não vou permitir que ele brinque com minha equipe. Sua equipe? Arabella ergueu uma sobrancelha. Até ontem, eu era um ativo invisível.
Agora sou sua equipe. Decida-se, senhor. O senhor quer que eu seja invisível ou quer controlar com quem eu danço? Eu quero que você entenda o perigo. Railson explodiu, a máscara de frieza rachando. Ele passou a mão pelo cabelo, desmanchando o penteado perfeito. Você não conhece esse mundo, Arabella. Eles vão te comer viva. Eles olham para você nesse vestido e não veem a profissional competente. Eles veem... Ele parou, os olhos descendo novamente pelo corpo dela, traindo seu argumento. Eles veem o quê, Railson? Ela sussurrou, a voz trêmula, mas firme. Railson deu mais um passo, encurtando a distância para centímetros. O cheiro de baunilha dela invadiu seus sentidos, embriagando a lógica que ele tanto prezava. Eles veem o que eu estou vendo agora, confessou ele, a voz rouca. Uma mulher que faz qualquer homem esquecer de assinar contratos. E eu detesto a ideia de outro homem olhando para você desse jeito. O coração de Arabella falhou uma batida. Aquilo não era uma repreensão corporativa. Era ciúme, puro, cru e sem filtros. O senhor não tem direito de sentir isso, disse ela tentando manter a razão, embora seu corpo reagisse ao calor que emanava dele. O senhor nunca me olhou antes. Por 2 anos, eu estive na sua frente, e o senhor nunca viu a cor dos meus olhos. Railson levantou a mão. Por um segundo, Arabella achou que ele fosse recuar, mas ele fez algo impensável. Ele tocou o rosto dela. As pontas dos dedos dele, ásperas e quentes, roçaram a linha do maxilar dela com uma delicadeza que contradizia sua fama de homem de gelo. Eu sei, sussurrou ele, os olhos fixos nos dela. Eu era cego. Eu olhava para planilhas, para metas, para o futuro. Mas hoje, quando eu vi aquele vestido verde descendo a escada, quando eu vi a mão dele na sua cintura, Arabella, foi como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro. Eu não consigo desligar agora. Arabella estremeceu sob o toque dele. A mão dele deslizou para a nuca dela, segurando-a ali, possessivo, mas sem força. Railson. Ela tentou avisar, mas o nome saiu como um suspiro. Diga que não sentiu, pediu ele, inclinando a cabeça, os lábios pairando perigosamente perto dos dela. Diga que foi só uma dança. Diga que prefere o Felipe. Arabella olhou para a boca dele, depois para os olhos escuros, que agora queimavam com uma vulnerabilidade assustadora. Ela poderia mentir. Poderia empurrá-lo e pedir demissão. Mas a verdade era que, sob todo aquele gelo, ela sempre sentira uma atração magnética por ele, uma admiração pela inteligência, pela força. Não foi só uma dança, admitiu ela, a voz fraca. Mas isso não muda quem nós somos. Amanhã o senhor será o CEO e eu serei a assistente que serve o café. Ao diabo com o café, rosnou ele. Railson inclinou-se. O hálito quente dele roçou no rosto dela. Arabella fechou os olhos, o corpo inteiro em antecipação. O mundo lá fora, as luzes de São Paulo, o som abafado da orquestra, tudo desapareceu. Havia apenas ele, o cheiro de sândalo e a promessa de um beijo que poderia destruir ou salvar tudo. O som estridente de saltos batendo no piso de pedra quebrou o feitiço como um tiro. Railson. Os dois se separaram num pulo, mas não rápido o suficiente. Bianca estava parada na porta do terraço, segurando uma taça de champanhe vazia como se fosse uma arma. Seus olhos percorreram a cena. A mão de Railson ainda pairando no ar perto de Arabella, o rosto corado dela, a proximidade íntima. O rosto de Bianca contorceu-se numa máscara de fúria, mal disfarçada por um sorriso social. Atrapalho? Perguntou ela, com um veneno doce. O Sr. Tanaka da TechCorp está perguntando por você há 10 minutos, Railson. Ele quer fechar o aporte da Ásia. Imaginei que você estivesse ocupado com assuntos estratégicos, não flertando com o staff de apoio. Railson endireitou a postura, a máscara de CEO voltando ao lugar, mas seus olhos ainda estavam escuros de frustração. Eu já estou indo, Bianca. Bianca caminhou até eles, parando na frente de Arabella. Ela olhou para o vestido verde com desdém absoluto. A propósito, querida, disse Bianca virando-se para Arabella, já que você não está fazendo nada útil aqui fora. Um dos garçons derrubou vinho no carpete perto da entrada VIP. A supervisora da limpeza sumiu. Como você é da logística, vá resolver. Pegue um pano, faça algo que justifique seu salário, já que claramente não está aqui pela sua competência executiva.
O sangue de Arabella gelou. A humilhação era direta, crua. Bianca queria colocá-la de joelhos, literalmente, limpando o chão na frente de Railson. Arabella abriu a boca para responder, para dizer que ela era convidada do sócio, que aquilo não era sua função. Mas a voz de Railson trovejou antes. Não. A palavra ecoou no terraço. Bianca piscou confusa. Como? Railson deu um passo à frente, colocando-se fisicamente entre Bianca e Arabella. Pela primeira vez, ele usou sua altura e presença para intimidar a diretora, não a assistente. Arabella não vai limpar chão nenhum, Bianca, disse Railson, a voz baixa e letal. Ela não está aqui como equipe de limpeza. E mesmo que estivesse, eu exijo que você fale com ela com o respeito que se deve a qualquer ser humano. Railson, você está bebendo? Bianca riu nervosamente. Ela é uma assistente. Eu sou diretora, estou delegando. Você está sendo mesquinha, cortou ele sem piedade. Arabella é minha convidada pessoal a partir de agora. Se houver vinho no chão, chame o serviço do hotel. Se você der mais uma ordem humilhante para ela, quem vai ter problemas com o RH amanhã é você. Fui claro? Bianca recuou como se tivesse levado um tapa. Ela olhou de Railson para Arabella, o choque estampado no rosto maquiado. Cristalino, sibilou ela, virando as costas e marchando de volta para o salão, batendo os pés com força. O silêncio voltou ao terraço, mas agora estava carregado de outra coisa. Arabella olhava para as costas largas de Railson, atônita. Ele a defendera, publicamente, contra Bianca. Railson virou-se para ela. A raiva tinha desaparecido de seu rosto, substituída por um cansaço repentino e algo que parecia arrependimento. Você está bem? Perguntou ele. O senhor me defendeu, gaguejou ela. Eu deveria ter feito isso há muito tempo, murmurou ele, passando a mão pelo rosto. Arabella, Senhor Railson! A voz de um assistente júnior surgiu na porta. O senhor Tanaka está indo embora. O senhor precisa vir agora. Railson fechou os olhos, praguejando baixinho. O dever chamava. O império precisava dele. Ele olhou para Arabella uma última vez. Havia um pedido mudo naquele olhar, espere por mim. Mas ele não disse nada. Vá, disse Arabella, recuperando a compostura. Eles precisam do CEO. Railson assentiu, ajeitou o paletó e caminhou para a porta. Antes de sair, ele parou e olhou para ela por cima do ombro. Guarde a última dança. Não para o Felipe, para mim. E então ele sumiu no mar de luzes e música. Arabella ficou sozinha no terraço frio. Ela tocou os próprios lábios, onde a respiração dele batera segundos antes. Seu coração estava uma bagunça descompassada. Ela sabia que tinha vencido uma batalha contra Bianca, mas sentia que estava prestes a perder a guerra contra seus próprios sentimentos. Railson não era apenas o chefe frio. Ele era um homem que podia ver através dela. E isso, ela percebeu com um calafrio que não vinha do vento, era muito mais perigoso do que qualquer humilhação. Porque se ele a quebrasse agora, não seria apenas seu orgulho que se partiria. Seria seu coração. A segunda-feira na Holden Tech amanheceu com um peso atmosférico diferente. Se a festa de sábado tinha sido um sonho dourado, a realidade do escritório era uma ressaca cinzenta. Railson estava insuportável. Desde que chegara às 7 da manhã, ele não parava na própria sala. Encontrava motivos triviais para ir até a mesa de Arabella a cada 30 minutos. Reclamava que a fonte do relatório estava pequena demais. Perguntava onde estava um arquivo de 2019 que ninguém usava. Ficava parado na porta da copa, enquanto ela pegava água, observando-a com uma intensidade que fazia a nuca dela formigar. Arabella tentava manter o profissionalismo, voltara a usar o terninho cinza, prendera o cabelo no coque severo, mas algo havia mudado irremediavelmente. Ela sentia o olhar dele queimando através das camadas de tecido barato. E pior, ela via como os outros funcionários cochichavam. O incidente no terraço não passara despercebido. Bianca fazia questão de espalhar boatos venenosos pelos corredores. Arabella na minha sala. Agora, a voz de Felipe soou pelo intercomunicador, quebrando a tensão do meio da tarde. Arabella suspirou aliviada por ter uma desculpa para sair do campo de visão de Railson. Ela pegou seu tablet e caminhou até a sala do sócio. Ao entrar, encontrou Felipe sentado na beirada da mesa,
com uma expressão séria que não combinava com seu jeito habitual. Feche a porta, Bela, e tranque. Ela obedeceu, franzindo a testa. Aconteceu alguma coisa, Sr. Felipe. O Railson, ele descobriu sobre o vestido. Felipe riu sem humor, passando a mão pelo rosto. O Railson não está pensando no vestido. Ele está pensando em você. E isso é um problema. Felipe levantou-se e caminhou até a janela. Eu conheço o Railson há 15 anos. Ele é brilhante. É um gênio dos negócios, mas é emocionalmente atrofiado. Ele está obcecado, Arabella. Eu vi como ele te olhou no sábado. Eu vejo como ele te vigia hoje. Ele te quer, mas ele não sabe ter uma parceira. Ele sabe ter posses. Arabella sentiu um frio no estômago. Ela sabia que era verdade. O ciúme de Railson no terraço tinha sido intoxicante, mas também assustadoramente controlador. Por que o senhor está me dizendo isso? Porque eu gosto de você. E porque você é talentosa demais para ser triturada pelo ego dele ou pelo veneno da Bianca. Felipe pegou uma pasta azul grossa de cima da mesa e estendeu para ela. Isso é a sua saída de emergência. E também o reconhecimento que você merece. Arabella abriu a pasta. Seus olhos correram pelas linhas do documento. Contrato de trabalho internacional. Cargo, diretora de operações. Local, filial Paris. Salário base. Ua. Arabella engasgou. O valor era 6 vezes o que ela ganhava ali. Convertendo para reais, pagaria a cirurgia de Dona Marta em 3 meses. Pagaria as dívidas. Mudaria a vida delas para sempre. Paris? Ela sussurrou. A filial está uma bagunça. Preciso de alguém organizado, eficiente e que fale francês. Alguém em quem eu confie. Felipe olhou nos olhos dela. O voo sai em 48 horas. O apartamento já está alugado pela empresa. Você pode levar sua mãe assim que o visto dela sair, e o plano de saúde internacional cobre tudo, inclusive pré-existências cardíacas. Eu verifiquei. Arabella sentiu as lágrimas picar em seus olhos. Felipe não estava apenas oferecendo um emprego. Ele estava oferecendo a cura para sua mãe. Senhor Felipe, eu não sei o que dizer. Diga sim. Saia daqui, Arabella. Cresça longe da sombra do Railson. Se ele realmente te amar, ele vai ter que aprender a te conquistar como mulher, não como subordinada. Mas se você ficar aqui agora, essa tensão vai destruir sua carreira e sua reputação. Era a decisão mais lógica de sua vida. Dona Marta precisava disso. Ela precisava disso. Eu aceito, disse Arabella, fechando a pasta com firmeza. Ótimo, Felipe sorriu, aliviado. Assine. Leve a via para o RH agora mesmo. Quero isso oficializado antes que o Railson invente uma reunião de emergência para te prender aqui até o ano que vem. Arabella assinou. Suas mãos tremiam, mas sua caligrafia saiu firme. Ela abraçou Felipe rapidamente, agradecida, e saiu da sala segurando a pasta azul contra o peito como um escudo. Seu coração batia forte. Paris. Uma nova vida. Longe da frieza de Railson. Longe da confusão que ele causava nela. Ela caminhou apressada pelo corredor, em direção ao Departamento de Recursos Humanos. Estava tão focada em seu futuro que não viu o obstáculo até ser tarde demais. A porta da sala da presidência abriu-se abruptamente e Railson saiu, quase colidindo com ela. Arabella? Eu estava te procurando. Onde você estava? Eu chamei no ramal 3 vezes. Ele parecia agitado, a gravata levemente frouxa, os cabelos desalinhados. O olhar dele caiu imediatamente sobre a pasta azul que ela segurava. Documentos para o RH, senhor, disse ela, tentando desviar. Mas Railson era rápido. Ele reconheceu o logotipo dourado na capa da pasta. Era o logo da divisão internacional. Isso é da filial de Paris, disse ele, a voz caindo uma oitava. O que você está fazendo com contratos de Paris? Assuntos confidenciais do Sr. Felipe, tentou ela. Railson não pediu licença. Ele estendeu a mão e puxou a pasta dos braços dela. Railson, não, Arabella protestou, mas ele já tinha aberto. O silêncio que caiu sobre o corredor foi terrível. Railson leu a primeira página. Leu o cargo. Leu o nome dela. Seus olhos varreram o papel com uma velocidade assustadora, e a cor foi drenada de seu rosto, deixando-o pálido, quase doente. Ele levantou o olhar. Não havia raiva ali, havia pânico. Um pânico cru, infantil. Você vai embora?
É uma promoção, Railson, disse Arabella, usando o tom mais calmo que conseguiu encontrar. Diretora de operações. É uma oportunidade que eu não posso recusar, pela minha carreira e pela minha mãe. Railson balançou a cabeça, amassando a borda da pasta com força. Não, você não pode ir. O contrato já está assinado. Felipe aprovou. Eu sou o CEO. A voz dele subiu ecoando pelo corredor vazio. Algumas cabeças apareceram nas portas das salas próximas. Eu veto. Eu proíbo essa transferência. Arabella sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Não de vergonha, mas de indignação. O senhor proíbe? Ela repetiu baixo e perigoso. Com base em quê? Desempenho? O senhor mesmo disse que sou eficiente. Com base em necessidade. Paris precisa de um gestor. Com base no fato de que você trabalha para mim. Ele explodiu, aproximando-se dela e invadindo seu espaço pessoal de uma forma que não era sedutora. Era intimidatória. Você é minha assistente pessoal, Arabella. Você conhece minha agenda, meus hábitos, minha vida. Você não pode simplesmente pegar um avião e ir para outro continente porque o Felipe estalou os dedos. Eu não sou sua propriedade, Railson. Arabella gritou de volta e o choque de vê-la levantar a voz fez Railson recuar um passo. Ela arrancou a pasta da mão dele. Eu sou uma funcionária e estou aceitando uma proposta melhor. Se o senhor não consegue lidar com isso profissionalmente, então é prova de que o Felipe estava certo. Eu preciso sair daqui. O Felipe... Railson passou a mão pelo cabelo, parecendo à beira de um colapso. Ele está fazendo isso para me provocar. Ele sabe que eu não consigo funcionar sem você. A confissão pairou no ar. Eu não consigo funcionar sem você. Poderia ter sido romântico se não fosse dito com tanto egoísmo. Então aprenda, disse Arabella, fria, porque eu cansei de ser a engrenagem que faz sua vida funcionar enquanto o senhor finge que eu não existo. Eu cansei de ser invisível, Railson. E paradoxalmente, agora que o senhor me viu, o senhor quer me trancar numa gaiola. Eu não quero te trancar. Ele tentou argumentar, a voz falhando, o pânico tomando conta. Eu posso cobrir a oferta, o triplo do salário. Fique aqui. Eu te promovo. Diretora aqui em São Paulo. O que você quiser. Mas não vá. Arabella olhou para ele com tristeza. Ele estava negociando. Estava tentando comprar a presença dela como comprava ações de uma empresa em falência. Ele não entendia. Não é sobre dinheiro, Railson. É sobre respeito. O Felipe me ofereceu uma carreira porque acredita no meu potencial. O senhor está me oferecendo dinheiro porque tem medo de perder sua zona de conforto. Não é zona de conforto, ele gritou desesperado. É medo de perder você. Arabella parou. Os olhos dele estavam marejados. Era a primeira vez que ela via uma emoção tão humana naquele rosto. Mas era tarde demais. O contrato estava na mão dela, e a imagem de sua mãe no hospital era mais forte do que a pena que ela sentia do ego ferido dele. Se o senhor tem medo de me perder, Railson, deveria ter pensado nisso quando me mandou para a cozinha no sábado, disse ela, com a voz embargada, mas firme. Agora, se me der licença, eu tenho um voo para pegar em 48 horas. Ela virou as costas. Arabella, ele chamou. Se você entrar naquele elevador, não tem volta. Eu não vou atrás de você. Era um blefe terrível e arrogante de um homem que nunca tinha ouvido um não. Arabella parou diante do elevador e apertou o botão. Ela não olhou para trás. Adeus, Railson. As portas de metal se abriram. Ela entrou. Quando se virou para ficar de frente para o corredor, viu Railson parado no mesmo lugar, a postura derrotada, os ombros caídos, observando-a desaparecer enquanto as portas se fechavam, cortando o último fio que os unia. No silêncio da cabine descendo, Arabella permitiu que uma única lágrima escorresse. Ela estava livre. Tinha o emprego, o dinheiro para a mãe e um futuro em Paris. Mas, enquanto o elevador chegava ao térreo, seu coração doía, como se tivesse ficado lá em cima, preso nas mãos daquele homem teimoso e quebrado, que só aprendeu a valorizá-la no segundo em que ela decidiu partir. O cheiro de antisséptico barato e o zumbido intermitente das lâmpadas fluorescentes do corredor do hospital público pareciam perfurar a cabeça de Arabella. Já passavam das 11 da noite de terça-feira. O voo para Paris sairia em menos de 12 horas, mas a mala de Arabella estava esquecida no canto da sala de espera lotada, ao lado de seus pés cansados.
Dona Marta tivera uma crise de arritmia severa logo após o jantar de despedida. Arabella estava sentada numa cadeira de plástico duro, segurando a mão fria da mãe, que cochilava sob o efeito de sedativos leves numa maca improvisada no corredor, aguardando um leito. A promessa de Felipe sobre o plano de saúde internacional era maravilhosa, mas só valeria quando chegassem à Europa. Ali, agora, a realidade era a fila de espera do SUS e o medo paralisante de que o coração de sua mãe não aguentasse a viagem. Bela, murmurou Dona Marta, abrindo os olhos com dificuldade. Vá para casa. Você tem o voo... Eu não vou a lugar nenhum sem a senhora, mãe. Paris pode esperar. O mundo pode esperar. Arabella acariciou a testa suada da mãe, segurando as lágrimas. A ironia do destino era cruel. Ela conseguira o dinheiro e o cargo para salvar a mãe, mas o tempo parecia estar escorrendo por entre seus dedos antes que pudessem embarcar. Foi então que o som do corredor mudou. O murmúrio habitual de queixas e tosses foi cortado pelo bater rítmico e autoritário de sapatos de couro no piso de linóleo. Arabella não precisou levantar a cabeça para saber quem era. Aquele passo firme, aquela presença que deslocava o ar ao redor, seu corpo reconheceu antes de sua mente. Sr. Railson. A voz da enfermeira-chefe soou surpresa e deferente. Arabella ergueu os olhos. Railson caminhava pelo corredor lotado como se fosse dono do lugar. Ele ainda usava o terno do escritório, mas a gravata estava desfeita e ele parecia exausto. Porém, o que chamou a atenção de Arabella não foi ele, mas o homem que o acompanhava. Um senhor de cabelos grisalhos, vestindo um jaleco branco com o brasão do melhor hospital particular de São Paulo. Railson parou diante da maca de Dona Marta. Seus olhos escuros encontraram os de Arabella. Não havia a fúria possessiva do dia anterior. Não havia a arrogância do CEO. Havia apenas uma preocupação grave e silenciosa. Arabella, disse ele, a voz baixa e rouca, o que o senhor está fazendo aqui? Arabella levantou-se, colocando-se instintivamente entre ele e a mãe. Veio me demitir pessoalmente? Ou veio proibir minha viagem de novo? Porque se for isso, Railson, eu juro que chamo a segurança. Este não é o seu escritório. Railson ergueu as mãos num gesto de rendição. Eu não vim brigar, e não vim te impedir de nada. Ele virou-se para o médico ao seu lado. Este é o Dr. Bittencourt. Ele é chefe de cardiologia do Sírio-Libanês e um velho amigo da família. Eu expliquei o caso da sua mãe. O Dr. Bittencourt sorriu gentilmente para Arabella. A ambulância particular está lá fora, minha jovem. Vamos transferir Dona Marta agora mesmo. A sala de cirurgia já está preparada para colocar o marca-passo definitivo. Não há fila de espera hoje. Arabella olhou do médico para Railson, atordoada. Seu coração falhou uma batida. Transferir? Mas... se eu não tenho como pagar o Sírio agora. O adiantamento do Felipe só cai na semana que vem e... já está pago, cortou Railson sem dar importância. Não é um empréstimo da empresa. Não é uma manobra para te prender. É um presente. Dona Marta mexeu-se na maca, gemendo de dor. O Dr. Bittencourt agiu imediatamente, sinalizando para os enfermeiros da ambulância que acabavam de entrar com uma maca moderna e equipamentos de ponta. Em minutos, o caos do corredor público foi substituído pela eficiência de uma equipe de elite. Arabella assistiu paralisada, enquanto cuidavam de sua mãe com uma dignidade que ela lutara anos para conseguir. Quando a maca passou pelas portas duplas em direção à saída, Arabella fez menção de seguir, mas Railson tocou levemente seu cotovelo. Vá com ela na ambulância, disse ele. Eu sigo vocês com meu carro. Por quê? A pergunta saiu trêmula dos lábios dela. Por que você está fazendo isso, Railson? Ontem você disse que não viria atrás de mim, que eu era apenas uma assistente. Railson olhou em volta, para as paredes descascadas e as pessoas esperando. Ele parecia deslocado ali, mas, pela primeira vez, Arabella viu que ele não se importava com o cenário. Ele só se importava com ela. Ontem eu era um idiota com medo, admitiu ele, olhando nos olhos dela com uma honestidade brutal. Eu li sua ficha pessoal depois que você saiu. Eu vi os laudos médicos que você anexou ao plano de saúde meses atrás e que foram negados pelo RH. Eu não sabia, Arabella. Eu não sabia que você carregava esse peso sozinha. Eu nunca misturei minha vida pessoal com o trabalho. Eu sei. E essa força, essa dignidade,
Ele balançou a cabeça admirado. Isso só me faz sentir mais vergonha de como agi. Eu tentei comprar sua permanência porque achei que você queria luxo. Mas você só queria salvar sua mãe. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope. Arabella reconheceu o papel timbrado da companhia aérea. O que é isso? Sua passagem. Eu remarquei para a primeira classe, para você ter mais conforto. E providenciei o transporte médico aéreo para sua mãe, caso o Dr. Bittencourt a libere para viajar em alguns dias. Arabella pegou o envelope, confusa. Você quer que eu vá? Railson deu um passo para trás, enfiando as mãos nos bolsos, como se precisasse se conter fisicamente para não tocá-la. Eu quero que você fique. Mais do que quero respirar, confessou ele com a voz embargada. Mas eu não tenho o direito de te pedir isso. Paris é o seu sonho, é a sua oportunidade. Vá, Arabella. Seja a diretora que você nasceu para ser. Eu cuido de tudo por aqui. Sua mãe terá o melhor tratamento do mundo, eu prometo. Você não precisa escolher entre o seu futuro e a saúde dela. Eu tiro esse peso das suas costas. Arabella olhou para o homem à sua frente. O homem de gelo estava derretido. Ele estava abrindo mão do controle. Estava abrindo mão dela, para garantir que ela fosse feliz e que a mãe dela ficasse bem. Naquele momento, no meio de um hospital público, Railson fez o gesto de amor mais grandioso que poderia. Ele a libertou. Arabella olhou para a passagem em sua mão. Paris, a Torre Eiffel. O salário em euros, Felipe e sua leveza. Depois olhou para Railson, o homem que decorou a cor dos olhos dela. O homem que enfrentou a própria diretora para defendê-la. O homem que estava ali, de madrugada, garantindo a vida da pessoa que ela mais amava, sem pedir nada em troca. Ela percebeu que Paris era uma fuga, uma necessidade financeira, mas seu coração estava batendo descompassado ali, naquele corredor triste, por causa daquele homem complicado que finalmente aprendera a lição. Lentamente, Arabella rasgou o envelope ao meio. O som do papel se partindo foi alto no silêncio entre eles. Railson arregalou os olhos. Arabella, o que você está fazendo? O Felipe vai ter que contratar outra pessoa para Paris, disse ela, jogando os pedaços de papel na lixeira ao lado. Mas, e a sua carreira, o dinheiro? Arabella, eu disse que pago o tratamento, você não precisa ficar por dívida. Eu não estou ficando pela dívida, seu idiota. Ela deu um passo em direção a ele, sorrindo entre as lágrimas que teimavam em cair. Eu estou ficando porque o homem que eu amo está finalmente agindo como um homem, e não como um chefe. Railson paralisou. Você... O quê? Eu amo você, Railson. Eu tentei odiar. Tentei ir embora. Mas eu não consigo. E vendo você aqui cuidando da minha mãe, eu percebi que não quero Paris. Eu quero São Paulo, eu quero a Holden Tech. Mas com uma condição. Railson parecia que ia desmaiar de alívio. Ele deu um passo rápido e segurou o rosto dela entre as mãos, como se precisasse confirmar que ela era real. Qualquer coisa, o que você quiser. Metade da empresa, minha sala, meu sobrenome. Arabella riu, colocando as mãos sobre as dele. Vamos começar devagar. Eu quero o cargo de diretora aqui. Quero respeito. E quero que a Bianca seja demitida amanhã de manhã. Considera feito, ela já está fora. Eu assinei a demissão dela antes de vir para cá. E... Arabella baixou o tom de voz, ficando na ponta dos pés. Eu quero aquela dança que você me pediu. A última dança. Railson não esperou mais. Ele a puxou para si, eliminando qualquer distância, qualquer mal-entendido, qualquer vestígio de frieza que existira nos últimos 2 anos. Você vai ter todas as danças, Arabella, pelo resto da vida. Ele a beijou ali mesmo, sob a luz branca e fria do hospital. Mas Arabella nunca sentiu tanto calor. Não foi um beijo de posse, nem de controle. Foi um beijo de entrega, de promessa e, acima de tudo, de um amor que sobreviveu ao desprezo para renascer no cuidado. A ambulância lá fora ligou a sirene, pronta para levar Dona Marta para uma nova vida. E ali, nos braços do homem que finalmente a enxergava, Arabella soube que sua nova vida também estava apenas começando. E assim termina mais uma história no nosso canal, provando que às vezes o amor precisa de um choque de realidade para florescer. Gostou desse final emocionante? Então se inscreva no Histórias que Prendem Você e ative o sininho. Seu like ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela companhia, te espero na próxima história.